Nós vos adoramos. Santo Jesus Cristo, aqui em todas as vossas igrejas que estão no mundo inteiro, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Novena pela beatificação da serva de Deus, Madre Vitória da Encarnação. Irmã Clarissa da Ordem de Santa Clara. Quarto dia da novena. A Ordem de Santa Clara no mundo e a origem do mosteiro do Desterro. Clara de Assis não é importante somente como companheira de São Francisco, mas é um forte exemplo do movimento religioso feminino dos séculos XII e XIII. Exerceu uma influência muito grande entre as mulheres de seu tempo, a tal ponto que Hortolana, sua mãe, Inês e Beatriz, suas irmãs de sangue, Inês de Boêmia e tantas mulheres a seguiram. Clara foi a primeira mulher a escrever uma regra própria para mulheres. As irmãs de Santa Clara tiveram que observar a regra de São Bento até 1219, a do cardeal Ugolino até 1247, a de Inocêncio IV até 1253. E foi nesse ano que finalmente Santa Clara viu sua regra ser aprovada 2 dias antes de sua morte. Ainda assim, 10 anos depois da morte de Clara, o Papa Urbano IV impôs sua regra às clarissas. Com Santa Coleta de Corbier, no século XV, a regra de Clara foi recuperada para os mosteiros que ela reformou, as clarissas coletinas. No século XVI, a bem-aventurada Maria Lorenza Longo fundou as Clarissas Capuchinhas, seguindo a regra de Santa Clara, com constituições próprias. A maior parte dos mosteiros continuou a usar, até o século XX, a regra de Urbano IV. Com o Concílio Vaticano II e as constituições de 1988, resgatou-se novamente a regra de Santa Clara, que atualmente é seguida pela maioria dos mosteiros das Clarissas. Em sua vida, Clara iluminou seu século. Após sua morte, não cessa de atrair atrás de si inumeráveis seguidoras. As Clarissas de todo o mundo caminham até Deus guiadas por sua luz. Vivem na Igreja segundo a forma de vida do Santo Evangelho, que é o próprio Cristo. A Ordem de Santa Clara se propagou de tal modo que cerca de 80 mosteiros foram fundados quando Santa Clara ainda vivia. Mas em meados do século XVI, ainda não havia clarissas na América. Depois da Segunda Guerra Mundial, o chamado para a missão se tornou universal e os critérios de escolha das missões evoluíram. Os mosteiros do velho continente europeu começaram um novo e forte movimento missionário no início do 3º milênio, rumo ao Novo Mundo. As Clarissas, canonicamente estabelecidas nas Américas, apareceram pela primeira vez nas Antilhas, na ilha de Santo Domingo, em 1551. O primeiro mosteiro de Clarissas no Brasil foi fundado na Bahia, em Salvador, no ano de 1677, por Clarissas provenientes de Évora, Portugal. Foi nesse mosteiro que a serva de Deus, Madre Vitória da Encarnação, ingressou aos 25 anos de idade, no ano de 1686.
O mosteiro Nossa Senhora do Desterro da Ordem de Santa Clara, na cidade de Salvador, na Bahia, foi o primeiro mosteiro de vida religiosa feminina no Brasil. Esta fundação foi solicitada pelos oficiais da Câmara de Salvador, pela nobreza e pelo povo ao rei de Portugal, Dom João IV, na data de 13 de setembro de 1644. Depois de inúmeras vicissitudes históricas, somente em 1677, no dia 9 de maio, chegaram a Salvador 4 clarissas do Mosteiro de Évora, Portugal. Consta que as obras de construção terminaram em 1726. O mosteiro desenvolve-se em torno de 2 claustros, inserindo-se a igreja num dos seus lados e um mirante, que aí foi empregado pela primeira vez na Bahia, dedicado a 2 padroeiras simultâneas, Santa Clara, fundadora das Irmãs Clarissas, e Nossa Senhora do Desterro, em honra ao período em que a Sagrada Família necessitou mudar-se para o Egito. Daí o nome do convento de Santa Clara do Desterro. O objetivo das fundadoras era implantar a vida clariana no Mosteiro do Desterro, segundo a regra de Urbano IV, 1263. Depois retornariam ao seu local de origem. Foi o que realmente aconteceu em 1687, 10 anos depois de sua chegada. A partida das fundadoras, assumiu ao serviço de abadesa a primeira brasileira, Irmã Marta de Cristo. Apesar da triste realidade deste tempo, com o regime de classes que também adentrou os mosteiros, destacaram-se algumas irmãs por seu exemplo de santidade. Entre elas, a mais conhecida até os nossos tempos, a serva de Deus, Madre Vitória da Encarnação, baiana, cujo processo de canonização está em andamento. Em 7 de setembro de 1744, saíram deste mosteiro do Desterro 2 irmãs para fundarem o mosteiro de Nossa Senhora da Lapa, adotando a regra de Santa Beatriz da Silva, onde viveu a religiosa concepcionista baiana, mártir da independência brasileira, Madre Joana Angélica de Jesus. Mosteiro da Lapa é o segundo mais antigo convento feminino fundado em solo brasileiro. Para fundar o mosteiro de Nossa Senhora da Conceição da Ajuda, na cidade do Rio de Janeiro, saíram do Mosteiro do Desterro 4 religiosas. O Mosteiro da Ajuda foi o primeiro mosteiro feminino do Rio de Janeiro e o terceiro do Brasil. O Mosteiro do Desterro tornou-se um celeiro de vocações, permanecendo assim por quase 200 anos. Com o decreto de 1855, que proibia que todas as ordens religiosas existentes no Brasil e Portugal recebessem noviços, as irmãs do Desterro também foram impedidas de receberem novas vocações. No início do século XX, foram feitos esforços para que a comunidade não se extinguisse. Na época, só restavam 3 irmãs bastante idosas. Elas pediam que viessem clarissas de outro país ou que alguma congregação religiosa assumisse o mosteiro. Foi assim que as irmãs franciscanas do Sagrado Coração consolidaram no local sua obra de assistência e educação cristã. Em 1915, falecia a última clarissa, com 84 anos de idade. Parte do prédio do mosteiro é patrimônio histórico, onde se conservam as relíquias da venerável Madre Vitória da Encarnação, os documentos históricos e crônicas da fundação,
e um museu com riquíssimos objetos religiosos da época colonial, que pertenceram ao mosteiro. Por 13 anos não houve nenhum mosteiro de Clarissas em nosso país, até que, em 1928, o antigo tronco refloriu. No dia 25 de setembro de 1928, aportaram no Rio de Janeiro 8 irmãs provenientes do Mosteiro de Clarissas Coletinas de Düsseldorf, Alemanha, fundando assim o Mosteiro Nossa Senhora dos Anjos da Porciúncula, no Alto Gávea, no Rio de Janeiro. Atualmente, a Ordem de Santa Clara no Brasil está presente no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Ceará, São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraná e Bahia, em um total de 19 mosteiros. Espalhada pelos 5 continentes, a Ordem Santa Clara é a ordem contemplativa feminina mais numerosa em todo o mundo. Oremos. Pai Santo, tu quiseste que tua filha, Vitória da Encarnação, respondesse generosamente ao amor de teu Filho crucificado, contemplando intensamente a sua paixão. Seu exemplo nos inspire a olhar para a cruz com amor e a participar de perto dos sofrimentos de nossos irmãos e irmãs. Sua intercessão nos obtenha a graça que confiantes te pedimos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.